O dia em que a terra parou. Raul Seixas. Reflexão. Ano de 2020, cumpre-se a profecia de um dos maiores compositores do século XX, Raul Seixas, que no ano de 1977, lança para o mundo musical a letra e música, O Dia em que a Terra Parou. Gravadora Warner Music Brasil, dezembro de 1977, que nos leva a uma reflexão tão triste neste século XXI. Neste momento em que o mundo vive os seus medos no enfrentamento a uma pandemia que já ceifou inúmeras vidas, hoje podemos dizer mais de 50 mil, comecei a pensar na seriedade em que todos, sem distinção, devemos nos colocar como vigilantes uns dos outros e de nós mesmos, para que em nossas famílias e entre os nossos amigos não venhamos a sofrer com perdas irreparáveis, como, infelizmente, já tem acontecido com tantos mundo afora. A terra parou. Mas os nossos sonhos não. A terra parou. Os nossos ideais não. A terra parou. A esperança não. Pois esta nos aponta para uma luz que não se esgota, que nos faz levantar e retomar a nossa caminhada terrena. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Foi mesmo um sonho? Uma visão, um comunicado de um ser superior que quis fazer uso desse gênio da música para despertar a humanidade para uma atenção maior à destruição do planeta, da casa comum, destruição que naquele ano já apontava um caminho sem volta frente à ganância, à arrogância, ao egoísmo, à exploração dos poderosos sobre os mais pobres. Foi mesmo um sonho ou um pesadelo da triste realidade que vive a humanidade, com os mesmos medos, com buscas de respostas que a levam a vaguear sem saber aonde chegar? Maluco que sou, eu sonhei. Maluco? Penso que não. Eu diria que um pensador capaz de revelar seus sonhos, de transformá-los em letra e música que levem crianças, jovens, adultos e anciãos a refletirem sobre a realidade de suas vidas. Com o dia em que a terra parou. Com o dia em que a terra parou. Então chegou o dia, ou melhor, os dias, os meses, mas que não se complete um ano esta profecia. A terra realmente parou, que tão logo volte a se mover, que tão logo volte a se movimentar. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Assim se faz necessário. Decidiram que ninguém sairá de suas casas. Mas como? E o direito de ir e vir garantido pela Carta Magna deste país, a Constituição Federal? Se sou maior de idade, dono do meu nariz, responsável pelos meus atos, como não vou sair de casa? E quando se trata de grandes potências econômicas, bélicas, que têm os maiores e melhores cientistas, os maiores esquemas de segurança do planeta, como vão lidar com essa exigência do isolamento social? Como não sair de casa? Como se fosse combinado em todo o planeta. Não foi combinado em todo o planeta. Apareceu um novo coronavírus que causa a doença Covid-19, que chegou para dizer: vocês não me veem, não sabem quem eu sou, onde estou, mas sabem que, em contato comigo,
já não terei o trabalho de contaminar outras 5 vítimas, 10. Ou seja, vocês farão isso por mim se não ficarem em casa. Naquele dia, ninguém saiu de casa. Há dias, meses, que o confinamento ou isolamento social está sendo a melhor arma para enfrentarmos esse ser invisível que amedronta toda a humanidade. O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. De fato, o empregado não saiu para trabalhar, mas ele sabe que se sair e se contaminar, a sua chance de ter um tratamento digno é quase impossível, porque em muitas cidades nem hospital tem, e onde tem, pode lhe faltar o respirador mecânico e tantos outros procedimentos de saúde que podem salvar a sua vida. O patrão também não estava lá. Curiosamente, eu, acompanhando os telejornais e outros meios de comunicação, vi que muitos patrões queriam que os seus empregados fossem trabalhar, mas ele, o patrão, não estando lá. A economia não pode parar. A justificativa é plausível? O fato é que muitos desses empregados e patrões que saíram e não entenderam que a terra parou, pararam para sempre, pois o invisível veio para igualar a todos. A dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro não estava lá. As necessidades básicas, a sobrevivência, não esperam. É preciso alimentação, remédios. Daí as padarias, super e hipermercados, postos de combustíveis, farmácias e drogarias, mantêm atendimentos aos seus clientes. Muitas vezes, não vai a dona de casa comprar o pão, pois, por ser de mais idade, é mais vulnerável à contaminação. Deve ir então um filho, ou aproveita a boa vontade de um vizinho e evita a aglomeração. Requisitos básicos são necessários: higienizar bem as mãos com água e sabão e uso constante de álcool em gel. Máscaras são imprescindíveis, mesmo com possibilidade de repressão ao não uso pelas autoridades constituídas. Mas e o padeiro? Ele está lá. Como disse, alguns estão se sacrificando para preservar a vida a outros. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. O guarda não sai para prender, mas sai como que numa força-tarefa para colaborar na orientação e na assistência aos agentes de saúde, no sentido de ajudar a todos na prevenção da Covid-19, que para alguns não passa de uma gripezinha, mas que ceifa vidas e mais vidas a cada dia. O ladrão, às vezes, até sai, mas também ele, muitas vezes vítima de um sistema discriminador e marginalizador, perambula por aí, pois a terra parou. E ele não se deu conta de que o vírus não faz discriminação. No dia em que a terra parou, realmente parou e continua parada. O que faço com os meus bens? E as pessoas que mais amo, não posso nem visitar? O que farei, já que não posso aumentar o meu patrimônio? De forma positiva e muito curiosa, foi a terra parar e despertar em nós um sentimento de solidariedade. Ajudamos com cestas básicas, com produtos de limpeza e com outras coisas básicas para a sobrevivência de uma família. A terra parou. E já não é hora de ela se movimentar novamente? A vida das pessoas já está segura para que a terra se movimente? Ou é preciso esperar mais um pouco? Se a preocupação primeira for a vida, que se espere mais um pouco.
E nas igrejas nenhum sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. Sabe-se que os sinos sempre foram um convite à oração, como também servem de cronômetro para moradores de uma cidade. Indicam até aquele que irá presidir a celebração litúrgica, a missa. Expressam com os seus sons alegrias e até momentos tristes. E porque a terra parou, os fiéis não vão à igreja para rezar. Mas aí é que surge a oportunidade de retomarmos as pequenas comunidades cristãs, já desejadas no início do cristianismo, como nos relata o livro dos Atos dos Apóstolos, onde ali se constituía a igreja doméstica. Os fiéis não saem para rezar, pois também os padres estão impedidos de estarem lá. A terra parou para todos, em pleno século XXI. Ainda bem que as tecnologias, através dos meios de comunicação social, sobretudo a internet, oportunizam aos padres chegarem a essas pequenas comunidades cristãs, igrejas domésticas, alimentam a fé e a espiritualidade do povo cristão. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. O transporte parou, as instituições de ensino pararam. Como expor centenas de milhares de alunos, professores, colaboradores da educação, a um mal invisível e que ainda não se sabe como combatê-lo? No isolamento social, permanece o aluno, o professor, toda a comunidade escolar. Sempre há muito o que ensinar. E tanto conhecimento apenas aguarda e será histórico. Porque quando a terra voltar a se movimentar, trará a todos uma nova lição de vida. Esperamos, sobretudo, que o valor à vida seja a maior lição, o compromisso de todos os que sobreviverem a essa pandemia da Covid-19. No dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu para ir à guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença para curar. A terra parou. Não tem comandante e nem comandado. A guerra é uma só, lutar pela vida. Então, nos descobrimos de fato como iguais. O invisível pegou o comandante, pegou o comandado, pegou o médico, pegou o paciente, pegou o padre, pegou o fiel, pegou o professor, pegou o aluno, pegou o rico, pegou o pobre, pegou o negro e pegou o branco. Essa guerra é de todos. Mas o que é o homem para dele vos lembrardes? Salmo 8, versículo 5. A terra parou. A terra parou, Raul Seixas. Mas não vamos ficar aqui com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como você nos falou em sua canção Ouro de Tolo. Vamos sim continuar lutando por um mundo mais igual, mais fraterno, menos desumano e sem mediocridade. Vamos lutar contra todo o poder opressor e a favor da vida, pois somente com esse propósito é que a humanidade fará com que a terra volte a se movimentar, dando às pessoas a oportunidade de serem melhores umas com as outras, de cuidarem do planeta, da casa comum, enfim,
de respeitarem a vida como dom de Deus. Se assim não o fosse, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, não teria dito: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. No dia em que a terra parou. No dia em que a terra parou. Parou, mas vai voltar ao seu movimento. Eu creio. É questão de tempo. Padre Dilton Maria Pinto, administrador paroquial Santa Maria do Suaçuí, 18 de junho de 2020.